Brasil tem como princípios a livre iniciativa, a livre concorrência e a propriedade privada. Qual a relação entre segurança jurídica e economia? De que modo decisões judiciais podem intervir no mercado econômico? É o que vamos saber no debate entre o jurista André Ramos Tavares, a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, e os convidados do programa, Isaac Sidney, ex-procurador-geral do Banco Central, e o advogado Marcelo Knopfelmacher. Vamos começar então a nossa conversa de hoje sobre segurança jurídica, economia e mercado. Na verdade, Gisele, a economia e o mercado necessitam muito de segurança jurídica, não é? Para estabelecer uma certa estabilidade das relações, não é? Sem dúvida, André. A estabilidade das relações jurídicas agora não é tão simples assim, né? E hoje nós vamos ter a oportunidade de debater exatamente sobre esse tema de como conciliar a segurança jurídica, as aspirações e os anseios do mercado ligados aí à economia. Eu quero agradecer a presença dos nossos dois convidados, o Marcelo, o Isaac. Muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje, conversando sobre esse assunto tão importante do dia a dia, não é, de todos nós. E eu queria logo começar falando um pouco sobre essa relação da economia e da segurança, aprofundar um pouco isso. A gente sabe que a economia envolve uma série de fatores, né? E dentre esses fatores a gente pode citar, por exemplo, a questão da taxa de juros, né? A questão do nível de créditos disponíveis para a sociedade. A gente sabe que a economia depende de uma certa taxa de industrialização do país, enfim, é uma série de variáveis aí que precisam sempre ser consideradas quando a gente fala de economia, né? Na maior parte delas, a segurança jurídica está sempre presente como um fator muito importante, né? O Banco Central atua nesse setor também? Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar e cumprimentar você, André, Marcelo, Gisele. É uma satisfação muito grande. Sim, o Banco Central ele tem uma atuação muito importante. O Banco Central é a autoridade monetária do país, é o regulador, é o supervisor do sistema financeiro nacional e também funciona como autoridade de resolução bancária no caso de saneamento do sistema financeiro nacional. Você, André, tocou em alguns temas interessantes, taxa de juros, spread e o que isso tem a ver com a segurança jurídica. A insegurança jurídica, a depender do grau, a depender do nível, pode funcionar como uma trava para a economia, para a flexibilidade da economia. Pode não contribuir para a melhoria do ambiente de negócios. Insegurança jurídica pode comprometer o aumento da produtividade, pode comprometer ganhos de eficiência. Por isso é importante que haja segurança jurídica para a estabilidade dos mercados, a estabilidade do sistema financeiro. Eu gostaria rapidamente de dar um exemplo. Por muitos anos, eu diria por mais de 50 anos, houve controvérsias jurídicas a respeito da forma do cômputo de juros nos empréstimos bancários, a chamada capitalização de juros. E aí isso passou por vários diplomas legais. A lei da usura em 33, depois duas súmulas do Supremo Tribunal Federal, uma em 63, outra em 76, a lei da reforma bancária, e cada diploma desse ou súmula dessa acabava, na verdade, por dispor sobre um entendimento diverso. Alguns diplomas permitindo a capitalização de juros em periodicidade inferior ao ano, outros diplomas não, duas súmulas completamente divergentes do ponto de vista da possibilidade ou não dessa capitalização. Eis que em 2000 é editada uma medida provisória exatamente para pôr fim a uma celeuma jurídica de proporções grandes, havia numerosos julgados Brasil afora, e mesmo depois dessa edição da medida provisória, que teve por objetivo pôr fim a essa celeuma jurídica, essa controvérsia jurídica, 15 anos depois da edição dessa medida provisória, o Supremo Tribunal Federal teve de julgar em sede de apelo extremo, no recurso extraordinário, se os pressupostos de admissibilidade daquela medida provisória, a saber, urgência e relevância, estariam presentes. Então, tudo isso contribuiu para que o mercado de crédito pudesse conviver mais de 50 anos com dúvidas a respeito dessa possibilidade ou não de computar. O que significa isso? Insegurança jurídica significa, na verdade, risco de crédito. Risco de crédito se traduz em custos e custos são repassados para as taxas de juros e para o spread bancário. Segurança jurídica não convive bem com a economia. Quer dizer, a gente tem aí o Poder Judiciário também como um elemento importante para manter ou não segurança jurídica no setor, nesse setor específico que o Isaac mencionou agora, na questão, né, dos juros, mas de uma maneira geral a gente pode dizer que o judiciário sempre acaba tendo um papel relevante, não é, Marcelo? É verdade, André.
De igual forma, é um prazer imenso estar aqui, Gisele, Isaac, com vocês. De fato, o Isaac tocou numa questão muito interessante, esse exemplo da capitalização de juros e como o mercado pôde conviver com tanta instabilidade. O judiciário tem um papel fundamental em tudo isso, mesmo como você bem colocou, André, de estabilizar esses conflitos, né, e dar respostas a essas situações de verdadeira instabilidade, né? A instabilidade não interessa a economia. A economia convive bem com pressupostos claros, com regras bem definidas, e essa é a importância mesmo do Poder Judiciário. Eu também vejo na matéria tributária, por exemplo, inúmeras situações de guerra fiscal em que o Supremo foi chamado a dar a última palavra e estabilizou uma série de questões controvertidas, especialmente relativas ao ICMS no âmbito dos estados. Então, o papel mesmo da justiça é fundamental. Já que nós estamos falando da importância do Poder Judiciário nesses assuntos ligados à economia, a pergunta que eu quero fazer é: os juízes, os magistrados que lidam com essas demandas que chegam até eles devem levar em consideração o impacto de suas decisões no âmbito econômico? Olha, Gisele, realmente a tarefa de julgar é uma tarefa muito complexa, né? Ela exige mesmo do julgador uma série de considerações. O argumento puramente econômico muitas vezes pode levar a injustiças. Então, por exemplo, a gente vê na matéria tributária muitas vezes argumentos de que o acolhimento de determinada inconstitucionalidade de determinada norma pode implicar rombos estratosféricos nas contas públicas e tal. Esse apelo, muitas vezes, pode levar a uma decisão que evite declarar a inconstitucionalidade de uma norma claramente inconstitucional. Daí porque é muito importante que o magistrado tenha muita serenidade e faça esse juízo de ponderação entre expurgar uma norma inválida do sistema e também levar em consideração as consequências econômicas daquela decisão, né? Dentro dessa temática, sem me estender demais, mas a gente tem visto hoje em dia um ativismo muito grande do Poder Judiciário e como o Poder Judiciário muitas vezes toma, falando mais até em relação aos tribunais superiores, decisões que poderiam ser tomadas pelo Congresso, que muitas vezes acaba não dando as respostas que a sociedade exige, que essa tarefa, o grau de responsabilidade nesse nível de decisão é ainda maior, né? Então, essas circunstâncias têm que ser mesmo sopesadas. Agora, na verdade, eu vou fazer só uma observação, depois eu até queria perguntar para o Isaac se ele tem certamente alguns outros casos também para a gente conversar, mas sobre essa pergunta da Gisele, né, o argumento consequencialista para a magistratura, no sentido de que deve se decidir conforme os impactos econômicos que a decisão possa provocar, ele pode ser um elemento, creio eu, às vezes no raciocínio que o magistrado faz, né, no tomar decisão. Agora, ele não pode tomar, no meu modo de ver, uma decisão exclusivamente baseada, né, em pressupostos consequencialistas, até porque a própria previsibilidade do que pode gerar uma decisão também é em si mesma duvidosa, quer dizer, nem sempre há certeza sobre a real consequência, só também é um trabalho por hipótese também, não é? Então, a gente não pode, acredito eu, apesar a gente vai tratar de outros exemplos em que o judiciário se manifestou, em muitos deles o judiciário certamente teve isso em consideração, às vezes os juízes têm isso em consideração e não expõem, o que eu acho até mais grave, quer dizer, não expor, não é, na fundamentação que uma das razões, não é, que foi considerada era consequencialista, quer dizer, era o impacto econômico, era a gravidade da situação que poderia ser ensejada com uma decisão. Mas, independente disso, a gente tem que, nessas decisões, a gente tem sempre o ordenamento jurídico, que tem que ser, de alguma maneira, privilegiado, sob pena de a gente também sempre fugir para um campo que vai além da discricionalidade, acho eu. Acho que um pouco também na linha do que o Marcelo coloca, né? Mas eu queria ouvir um pouco o Isaac também sobre outros casos, né, dessa relação entre o judiciário e a economia que ele, na experiência dele, certamente pode nos socorrer aqui. Olha, de fato, essa é uma questão bem interessante que a Gisele colocou e eu me recordo aqui de uma outra temática que tem uma pertinência muito grande com essa questão.
exatamente aquilo que se chamou de planos econômicos ou planos monetários que foram concebidos nas décadas de 80 e de 90 para enfrentar crises agudas inflacionárias. Para darmos aqui alguns exemplos. Em 1987, quando veio de ser editado o chamado Plano Bresser, a inflação mensal anualizada era de algo em torno de 2.000%. Quando nós chegamos para a implementação do Plano Verão, em 89, a inflação também mensal anualizada estava nesse patamar. Um dado interessante, quando do Plano Collor 1, a inflação mensal anualizada era da ordem de 86.000%. Então, como enfrentar uma crise dessa natureza? Por meio de planos econômicos que acabam impondo choques monetários, e esses choques monetários eles influenciam de imediato nas obrigações de trato sucessivo, por exemplo, no que diz respeito à poupança. E aí, então, passou-se a ter um litígio muito grande, de proporções enormes, entre poupadores e instituições financeiras. Recentemente, nós ainda tínhamos cerca de 1 milhão de ações individuais, e as estimativas de impacto que eram feitas por consultorias renomadas, e até pelo Banco Central, pelo Ministério da Fazenda, essas estimativas de perdas, caso os bancos fossem judicialmente derrotados, montavam algo em torno de 150 a 300 bilhões de reais. Como ignorar o impacto dessa natureza? Por outro lado, havia aspectos constitucionais relevantíssimos que estavam sob júdice. Se, por exemplo, há ou não direito adquirido a um determinado padrão monetário. Se um poupador teria ou não um direito adquirido a uma correção monetária que refletisse a inflação de uma moeda revogada. Outras questões importantes também, onde repousa a essência de um direito adquirido? Num padrão monetário revogado ou repousa, por exemplo, no reequilíbrio econômico-financeiro contratual? Tudo isso foi levado ao Poder Judiciário, em especial ao STJ e ao Supremo, e o STJ entendeu que os chamados expurgos inflacionários eram devidos aos poupadores. E outras questões daí decorreram, como, por exemplo, desde quando incindiriam os juros moratórios, desde quando um banco era considerado em mora para pagar esses expurgos inflacionários. Tudo isso gerou uma celeuma muito grande, uma instabilidade muito grande. Os bancos fizeram provisões vultosas e é importante, sim, que o juiz leve em consideração. Agora, não pode ser apenas esse aspecto a ser levado em conta na hora do julgamento. Eu acho que são mais exemplos que vão ilustrar aqui muito bem o debate que a gente precisa ter hoje, né, Gisele? É verdade, Mas André. nesse momento, vou pedir licença aos nossos convidados, que nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos logo em seguida. Não saiam daí. O Reflexões está de volta. No programa de hoje estamos falando sobre segurança jurídica, economia e mercado. E falávamos no bloco anterior, Isaac, sobre a interferência eventual do Poder Judiciário em questões que interessam diretamente à economia e, mais especificamente, você mencionava naquelas obrigações de trato sucessivo, como, por exemplo, a poupança, não é, em que uma decisão poderia ter impactos, não é, muito maiores para as instituições financeiras, caso o judiciário, por exemplo, decidisse numa data ou em outra data o início de uma correção monetária, ou de imposição de juros ou de multa, etc. A gente pode perceber com isso como o judiciário tem uma grande responsabilidade, não é, Marcelo, na economia também, não é? E a pergunta que eu faria é, há muita discricionariedade aí para o judiciário atuar? Como é que deve funcionar o judiciário nessas circunstâncias? A baliza do julgador é a lei e a Constituição, né? Evidentemente que dentro da lei e da Constituição há múltiplas interpretações. É muito importante mesmo que sempre se analise as questões sob a ótica da segurança e da aplicação mesmo das diretrizes constitucionais. Que muitas vezes a gente vê até um apelo popular, não é? Para que haja outras considerações que não são jurídicas, né? E isso poderia levar, a gente poderia ter o risco de um certo populismo judicial. Isso seria um risco, na tua visão? Na verdade, o judiciário não julga para as ruas, né? Infelizmente, nós estamos vivendo um momento do nosso país em que
ante vamos dizer assim, a ausência de regular funcionamento ou de um funcionamento aquém das expectativas da sociedade brasileira, especialmente por parte do Congresso Nacional, é que o Judiciário acaba se arvorando em temas que deveriam ser próprios do Congresso Nacional. E aí a gente incorre exatamente nisso, André, sempre né? nessa bifurcação entre uma pacificação social e aí fazendo uma interpretação da Constituição além do que está rigorosamente previsto lá, ou uma interpretação mesmo mais lógico-sistemática, que é o que se deveria fazer em tempos de normalidade, digamos assim. E aí o judiciário acaba tendo um protagonismo econômico também, não é? Porque vai se substituindo a decisões que tradicionalmente seriam de outros poderes, que normalmente seriam tomadas com base em planejamento, né? Numa visão macro da sociedade, né? Em relação consequencialista, em relação de impactos, próprio, digamos assim, um plano de futuro do país. Quer dizer, Claro. Isso tudo não é, obviamente, tarefa do Poder Judiciário, não devemos nem exigir do Judiciário isso, né? E nessa linha, eu acho que há outros exemplos, né, Gisele, o Poder também. Judiciário acaba lidando com diversos desafios, acredito eu. Um deles, que a gente poderia inclusive mencionar, é no que diz respeito ao acesso aos dados bancários, né? A Constituição, ela traz como direito a intimidade, preservação da intimidade do cidadão. Por outro lado, nós temos o interesse público do Estado em investigar situações como, por exemplo, de sonegação fiscal. O Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu, inclusive, sobre essa questão de acesso dos dados pela Receita Federal, tratando aí exatamente sobre a necessidade ou não de autorização judicial para que a Receita Federal tivesse acesso a esses dados. Como é, Isaac, que você vê essa situação? Como lidar com esses dois direitos, né, tão conflitantes e como fazer essa ponderação de interesses em relação ao sigilo bancário? Olha, eu tive a oportunidade muito honrosa de, inclusive, fazer a sustentação oral como procurador-geral do Banco Central, neste caso, Gisele, que você se refere. Exatamente da possibilidade de se opor ou não o sigilo bancário ao fisco. Esta causa, portanto, foi levada ao plenário do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio era o relator e, por maioria, entendeu-se pela possibilidade. O que estamos aí do ponto de vista dos interesses de conflito ou dos princípios que estão, de fato, afrontando um ao outro? De um lado, como você mencionou, nós temos aí o interesse público, não é? O sigilo bancário como espécie do direito à intimidade não deve se prestar como escudo para impunidade, para injustiça tributária, para a prática da delinquência financeira, da corrupção, da lavagem de dinheiro, da ocultação de bens. E, por outro lado, você tem um direito fundamental. Então, a questão é saber se o legislador ele pode ou não ponderar esses princípios e, numa lei, como regra geral, prevê o sigilo bancário e, em casos excepcionalíssimos, permitir que órgãos essenciais do Estado, de estatura constitucional, possam ter acesso a esses dados para prevenir e combater ilícitos graves que atingem o tecido social, para promover a justiça tributária, para permitir a regulação e a supervisão dos mercados de capitais, do mercado de crédito. A Lei Complementar 105, a lei de 2001, há algumas ações diretas de inconstitucionalidade que questionam esse diploma legal perante o Supremo Tribunal Federal, e o Banco Central, ele entendeu que, em razão do interesse público, seria importante que o legislador pudesse fazer essa ponderação. Quando a Constituição, por exemplo, trata do sigilo das comunicações telefônicas, exige reserva de jurisdição. Não faz em relação ao sigilo das correspondências e nada menciona no que diz respeito ao sigilo bancário. Então, o legislador, ele, diante dessa ausência de um texto constitucional expresso, resolveu ponderar esses princípios, editou a Lei Complementar 105 e nós entendemos que ela permanece rígida sob a ótica constitucional, mas é uma controvérsia interessante e que deve ser levada em consideração. Ainda assim precisou ser colocado no judiciário, né? O judiciário acabou tendo que analisar. Esse julgamento se deu em sede de um apelo extremo, foi um recurso extraordinário, mas essa não é uma questão ainda de todo dirimida. Há controvérsia entre os próprios tribunais superiores sobre essa possibilidade ou não de acesso a dados bancários. Tem prevalecido majoritariamente, não com uma maioria alargada, mas tem prevalecido o entendimento
de que o interesse público ele deve, na verdade, prevalecer. O sigilo bancário deve ceder espaço para uma atuação organizada, concertada, colaborativa e eficiente dos órgãos do Estado. Ainda na mesma linha, envolvendo o próprio Banco Central, né? O papel do Banco Central de fiscalizar as instituições financeiras, né? De alguma maneira, isso acaba podendo entrar em choque também com posicionamentos do Poder Judiciário, não é? É verdade. Um exemplo clássico da atuação fiscalizadora do Banco Central é quando ilícitos financeiros ocorrem ou quando há dificuldades graves do ponto de vista patrimonial e o Banco Central precisa intervir e liquidar uma instituição financeira, ou seja, banir aquela instituição financeira do mercado bancário, do mercado financeiro. Então é importante a segurança jurídica de órgãos reguladores que precisam intervir no mercado, que é uma ação extrema e que talvez a prudência de uma decisão judicial seja um caminho interessante, já que o Poder Judiciário é o mediador dos conflitos de interesse. Você acha, Marcelo? Exatamente. Acho que eu concordo com o Isaac. É que muitas vezes o judiciário, em sendo provocado, ele não tem como se manifestar, mas realmente são questões que, de fato, interferem diretamente na vida de toda a população, né? Daí, na linha da pergunta da Gisele, quer dizer, a tarefa de decidir é uma tarefa muito árdua, muito difícil, muito complexa. E quais são os principais casos, né, que acabam chegando? A gente pode citar essa questão, né, dos juros, questionamentos sobre juros, sobre índice de correção, sobre os planos econômicos, índices de correção monetária. O que mais que a gente poderia citar de ações que acabam chegando ao judiciário, né, de tentativa de solução desses conflitos por meio da via judicial, envolvendo questões ligadas à economia e mercado? Por exemplo, posso dizer em relação à área tributária, quer dizer, as grandes disputas tributárias hoje, por exemplo, a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, uma causa que mais ou menos estimativas da Procuradora da Fazenda Nacional girava em torno de 150 a 200 bilhões de reais. De perda para o... De não arrecadação, de ou de perda, enfim, de valores envolvidos, tanto em relação àqueles que já tinham decisões, como aqueles que tinham expectativa de tê-las. Mas, além disso, o acolhimento dessa pretensão, por exemplo, gerou efeitos reflexos. Agora se discute, por exemplo, a não inclusão de outros tributos na base de cálculo do PIS/COFINS, ou exatamente uma reforma tributária feita pelo Judiciário, né? Mais uma vez, uma tarefa que seria própria do Poder Legislativo. E aí a gente vê mesmo reflexos muito grandes na economia, porque, de fato, se essas decisões são acolhidas, esses valores que deixaram de ser arrecadados vão ter de ser arrecadados de alguma outra maneira, forçando a criação de novos tributos, enfim, fazendo mesmo, criando fatos que poderiam ser tratados por meio de lei. Por vezes, o Judiciário se manifesta numa ação individual. Por vezes, até o próprio Supremo Tribunal Federal acaba tomando uma posição que é de vanguarda, é uma mudança jurisprudencial, ou até pode ser visto como, o Marcelo falou, uma verdadeira reforma, né, do sistema em vigor. Às vezes, o Supremo toma uma decisão dessas num caso concreto, não é, por exemplo, numa ação direta com efeito erga omnes, né? E um caso concreto, com base no sistema de precedentes, né, precisa também atender a determinadas condições para que ele possa ser aplicado para toda a sociedade, né? E uma das condições essenciais é que o próprio judiciário, na replicação desses casos, assuma a posição do Supremo e entenda quais foram os argumentos. Então, isso tudo é muito... O que eu queria dizer só é que isso tudo é muito complexo para a economia, e especialmente quando isso envolve tributação. Porque a tributação faz parte, obviamente, daquele que o consumidor vê como preço do produto ou do serviço. E aí, se não há nem segurança, não é, sobre qual é o valor que deve se recolher adequadamente como tributo, não é, você vai ter um impacto direto na economia. Você vai ter prestadores, vai ter empresas que vão assumir aquilo como algo necessário, outras não, né? Podem ter uma surpresa mais adiante. Isso vai interferir na concorrência empresarial, não é? Então, a gente tem um ambiente muito complexo quando a gente analisa o judiciário em termos de
digamos, atuação econômica. Né? Então, fica uma situação complexa, não é, Marcelo? Fica, Como é que é isso? fica, André, fica uma situação complexa e também uma colocação que se faz importante, dentro desse sistema de precedentes, de repercussão geral, de recursos repetitivos, é que muitas vezes o que está sendo decidido pelo Supremo ou o que foi decidido pelo Supremo não é exatamente aquilo que está sendo trazido nas instâncias inferiores. Então, essa sistemática da avaliação de compatibilidade entre o que foi decidido pelo Supremo ou pelo STJ e o que está sendo discutido nas instâncias inferiores, existe muita margem para discussão, porque muitas vezes existem fatos novos, existem argumentos novos. Também, né? Quer dizer, distinguishing, quando há uma necessidade de diferenciar os casos posteriores. E nessa questão do distinguish, que realmente, muitas vezes, a gente verifica que o caso concreto tem peculiaridades, e essas peculiaridades acabam entrando na vala comum. E isso traz reflexos, de novo, a tarefa de conseguir provar a diferença Exatamente. Não é fácil, né? Não é fácil mesmo, Gislaine. E isso traz consequências econômicas muito sérias, dependendo do caso do assunto. Bom, nosso programa chegou ao fim. Queria agradecer a presença da Gisele Reis, consultora da TV Justiça, a presença dos nossos convidados pelo excelente debate que tivemos hoje e agradecer também a você que acompanhou o nosso programa. Se quiser rever o Reflexões, acesse tvjustiça.jus.br. Não deixe também de conferir o nosso novo canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa.